Judeus no Nordeste? Como assim? Descendência judaica. Primeiro, bora entender como o Nordeste se formou. Enfim, começou desde o início da colonização portuguesa. Enfim, mas vamos lá, antes da chegada dos portugueses, toda a região era habitada por diversos povos indígenas, tupis, potiguaras, cariris, etc, 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 etc. Eu poderia ficar aqui 20 minutos só falando disso. Enfim, e eles deixaram marcas fortíssimas na linguagem, tá? Abacaxi, cajá, na alimentação, mandioca, tapioca e até nos costumes rurais e espirituais. Os colonizadores portugueses foram os primeiros a se fixar no Nordeste. Vieram como Minho, enfim, em Portugal. Eles trouxeram o idioma, o catolicismo, o sistema de engenho de açúcar e as estruturas políticas e sociais que moldaram o Brasil colonial. Mas, Micael, o que isso tem a ver com o judeu? Cara, eu tô tentando explicar o início de tudo para chegar até os judeus. Bora com calma. Enfim, durante o período colonial, o Nordeste foi o principal porta de entrada de africanos escravizados, e vinham diversos povos de diversas regiões da África, do Oeste e do Centro-Oeste especialmente. Enfim, a influência africana é imensa na região, na religião, candomblé, ubanda, na comida, acarajé, até na forma de falar e de se expressar, tá? Enfim, com o tempo, essa mistura de indígenas, europeus e africanos criou uma identidade única. O povo nordestino é conhecido pela sua resistência, criatividade, religião, humor e força cultural. Essa fusão deu origem a um sertanejo, enfim, ao caboclo, ao cangaceiro, enfim, ao homem e à mulher do sertão e do litoral. Tá, já expliquei aqui o início, mas como que eu vou encaixar judeu nisso? Que manobra eu vou fazer? Enfim, durante a colonização portuguesa, voltando à estaca zero, de 1500, muitos judeus portugueses, chamados cristãos novos, vieram para o Brasil. E meus amigos, especialmente para o Nordeste. Em Portugal, a Inquisição criada para perseguir os judeus no século XIV, o que aconteceu? Muitos judeus se converteram à força ao cristianismo, chamaram novos cristãos, mas mantiveram costumes judaicos em segredo. E acabaram vindo para cá, né? O Brasil, vieram para as colônias, enfim. Os cristãos novos, esses judeus disfarçados, tiveram forte presença no Nordeste, né? Pernambuco, Recife, Olinda, né? Bahia, Salvador, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, em menor escala. Durante o domínio holandês de 1130 a 1654, quando os holandeses e protestantes tomaram parte do Nordeste, Recife e Olinda, os judeus tiveram liberdade religiosa e fundaram a primeira sinagoga das Américas, a sinagoga Carrasco Israel, no Recife, que existe até hoje como museu. Depois que os holandeses foram expulsos, uma longa história, os judeus, muitos fugiram para o Caribe e a América do Norte, mas alguns permaneceram em oculto. Com o tempo, se misturaram à população, casando-se com portugueses, indígenas e africanos. Alguns costumes e sobrenomes permaneceram: Carvalho, Oliveira, Nunes, Mendes, Pereira, Cardoso, que eram comuns entre os novos cristãos. Há também estudos genéticos modernos mostrando o traço de ascendência sefardita, judeus ibéricos em parte da população nordestina, especialmente no sertão de Pernambuco, Ceará, Bahia e Paraíba. Enfim, o povo nordestino é mestiço, tá?
Mas isso não diminui. E essa sátira aí dessas imagens aí é só sátira. Tanto que eu deixei em inglês aqui, ó. Isso não tem teor ofensivo, nazista ou qualquer coisa do tipo. Isso é só sátira, essas imagens que vocês estão vendo aí enquanto eu falo, tá? Enfim, eu pedi para a inteligência artificial fazer e para ela deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com o nazismo ou nada do tipo. Não tenho nada a ver com nada do que aconteceu há mais de 80 anos atrás, tá? Enfim. Mas falando mais sobre como eles chegaram aqui, eu dei um resumo. Como eu falei, começou em Portugal e Espanha na Inquisição, no final da Idade Média, em 1492. Havia grande comunidade judaica na Península Ibérica, Espanha e Portugal. Em 1492, os reis católicos da Espanha expulsaram os judeus. Em 497, Portugal fez o mesmo, obrigando a converterem os cristãos ao cristianismo à força. Quem aceitava era novo cristão, cristão novo. Quem não aceitava era brutalmente perseguido. Enfim, a Inquisição Portuguesa, criada em 1536, passou a caçar esses cristãos novos, que ainda praticavam o judaísmo em oculto, né? E como eu já falei, para escapar disso, acabavam aqui no Brasil, que era uma colônia portuguesa e no início longe do controle da Inquisição. Enfim, como eu já expliquei lá no início do vídeo, o Nordeste foi o primeiro ponto de colonização efetiva do Brasil, de 1500 a 1600, e os cristãos novos vieram com os portugueses para cá, trabalhar nos engenhos de açúcar, investindo no comércio nas importações, ou tentar viver uma vida com menos perseguição. É basicamente isso. Enfim, e como eu falei, o domínio dos holandeses foi ótimo para esses judeus, cara. Porque, tipo, eles tiveram liberdade, os judeus sefaditas tiveram liberdade religiosa, enfim, vieram de Curaçao, onde tinha uma grande comunidade judaica formada por portugueses e espanhóis exilados, entendeu? E tipo, eu já falei de pesquisa genética, né? Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, analisaram o DNA mitocondrial e cromossomo Y, mostrando que no sertão de Pernambuco, Ceará e Bahia e Paraíba, cerca de 15 a 10% da população tem ascendência sefardita detectável, entendeu? Enfim, esses traços aparecem naquelas famílias que eu falei o nome. Vou falar de novo: Carvalho, Pereira, Nunes, Oliveira, Mendes, Cardoso, Castro, Costa, Fonseca, Barros, Pinto. Enfim, entre outros e outros e outros, etc. Eu poderia ficar falando aqui meia hora. Enfim, mesmo que os costumes judeus tenham sido reprimidos, muitos hábitos se mantiveram disfarçados. Tipo, a avó faz um costume judeu e nem sabe por que faz aquele costume ali e nem sabe que ela tem antepassado judeu. Acender vela sexta-feira, sem saber o motivo religioso original. Tipo, enterrar os mortos rapidamente, não comer carne com leite, carne de porco, até fazer orações voltadas para a nascente, ao herdar de rituais sefarditas. Esses costumes foram absorvidos e reinterpretados na religiosidade popular nordestina, se misturando com o catolicismo e secretismo afro-brasileiro. Enfim, eu pensava que citar os africanos aqui não teria tanta utilidade, mas deu sim. É porque o início do vídeo ficou meio enrolado. Eu vim falar dos judeus, só que eu falei dos africanos e dos indígenas. Mas enfim, deu bom. Enfim, falando mais sobre estudo genético, cara, o que acontece? A metodologia básica, como eu falei, é investigar marcadores genéticos, como DNA mitocondrial, mtDNA, que acompanham linhagem materna, cromossomo Y, que acompanha a linhagem paterna, e também marcadores autossômicos, que refletem linhagem misturada. Enfim, para se ver a proporção de ancestrais europeus, africanos e indígenas em diferentes regiões do Brasil. No Nordeste, isso foi especialmente estudado, né? Enfim, porque foi uma das regiões mais intensas
tipo, de diversidade genética, né? Portuguesa, africana, indígena. Então, é um laboratório de DNA misto, né? Digamos assim. Enfim, como eu falei, um estudo com... Eu falei de estudo, só que eu resumi, né? Um estudo com 767 indivíduos de 8 estados nordestinos encontrou que a linhagem materna indígena foi a mais frequente na região, tá? 43,5%, 37,8% e europeia 16,6% e 2,1% asiática não indígena. Enfim, o estudo mostra ainda por variação de estado, como Alagoas e Pernambuco, mostra frequência maior de mtDNA africano. Muitas mulheres fundadoras da população nordestina vêm de linhagens indígenas ou misturadas, né? Enfim. Mas, Mikael, cadê os judeus nesse meio? Cara, eu tô tentando explicar um negócio. Eu vou de um ponto pro outro. Nos meus vídeos, eu vou de um ponto pro outro, tá? Eu gosto de fazer, paradas no meio do caminho até eu chegar no tema que eu quero. Enfim, o estudo de 2020 analisou 280 homens de vários estados do Nordeste usando SNPS do cromossomo Y. Encontrou que a maioria das linhagens paternas eram origem de ocidental europeia, entendeu? 63,9% do haplogrupo R1BS116, típico da europeia ocidental, e que as linhagens indígenas paternas eram muito baixas. Também detectou haplogrupos africanos e do Oriente Médio, o que sugere múltiplas origens europeias, africanas e outras. Isso reforça o padrão de colonizador europeu masculino. Entendeu? Enfim, como eu já citei os sefaditas, que 5 a 10% da população paterna pode ter linhagem ou traço sefadita, né? Enfim, da linhagem paterna. Enfim, esse traço é misturado e não é um judeu puro, obviamente. É uma contribuição minoritária que se misturou com o indígena africano e formando a base do Nordeste, né? Já expliquei isso. Enfim, eu queria falar aqui dos judeus, mas eu dei uma geral, né? Eu dei uma geral. Enfim, eu gosto de genética. Genética é interessante. Genética é muito interessante. Enfim, é basicamente isso que eu queria falar. Enfim, a maioria desses judeus esmagadora era judeus ortodoxos, tá? Não eram messiânicos, isso é óbvio. Pra quem não sabe, tem vários tipos de judeus. Os ortodoxos seguem rigorosamente a lei judaica, usam kippá, shofar, observam Shabat, fé, restrições alimentares. Você vai ter os conservadores, equilibram tradição e modernidade, mantendo leis, mas aceitando adaptação cultural. Você vai ter os reformistas liberais, focam maior em ética e valores culturais, menos em rituais tradicionais, mais comuns nos Estados Unidos e Europa, né? Enfim, você vai ter os messiânicos. São pessoas que se identificam como judeus, mas reconhecem Jesus Cristo, Yeshua, como Messias. Enfim, para o judeu tradicional, reconhecer Jesus Cristo como Messias é uma ruptura. Já para os messiânicos, ele não enxerga assim, ele mantém a tradição judaica, mas com interpretação cristã. Lembrando que não são ortodoxos nem tradicionais, no sentido clássico, porque o judaísmo ortodoxo não considera parte da comunidade judaica, tá? Não os considera. Um judeu ortodoxo não considera um judeu messiânico como parte da comunidade, tá? Só pra falar pra você. É como se ele fosse excomungado. Que piada ruim. Eu usei algo de catolicismo pra falar de judaísmo. Enfim,
Enfim, no Brasil, os judeus messiânicos existem, mas são minoria e não tem vínculo direto com a formação histórica do povo nordestino, ok? E é isso, pessoal. Lembrando, uma coisa, esse vídeo aqui não tem nada a ver com nazismo ou qualquer problema histórico. Cara, eu pedi pra inteligência artificial e pro chat GPT fazer imagens pra eu usar nesse vídeo aqui. Só que eu acho que eles não foram muito competentes nisso, ou foram, não sei dizer. Enfim, fica com Jesus Cristo, fique em paz, é isso. Gente, o que aconteceu aqui no Brasil, só um extra aqui. Eu tava aqui na edição e não pude deixar de falar. O que aconteceu aqui no Brasil é a assimilação cultural. Quando uma cultura entra em contato com uma outra mais dominante. E com o tempo vai tendo seus traços, língua, rituais, símbolos e crenças. Até se fundir ou se diluir dentro da cultura maior. Isso é a aculturação assimiladora, entendeu? No caso do judeu sefardita do Nordeste, o que aconteceu foi uma assimilação forçada. Eles se misturaram, eles se esconderam seus costumes dentro da cultura católica portuguesa, o que acabou diluindo boa parte da herança judaica original, entendeu? Eu poderia citar aqui o sincretismo romano. Enfim, Roma só não apenas dominava o povo, ele só não fazia apenas isso, mas também absorvia seus deuses e rituais, interpretando dentro da própria cultura romana, do sistema romano. Assim, quando dominava um novo povo, não matava todo mundo e acabava com a cultura. Não apenas isso que as pessoas pensam, que seria muito distante da realidade, mas fazia equivalências. O deus grego Zeus é parecido com o nosso Júpiter. A deusa Ísis lembra Vênus ou Ceres. Isso pacifica as províncias e cria uma identidade religiosa comum sem apagar totalmente as crenças. E no caso do cristianismo, quando o cristianismo se espalhou, o mesmo mecanismo de sincronismo continuou, mas invertido. O cristianismo reinterpretou símbolos pagãos, por exemplo, a Rei do Sol, equivalente ao Natal. Alguns templos antigos foram reutilizados como igrejas. Certos costumes locais ganharam roupagem cristã, ajudando na conversão dos povos, enfim. O que aconteceu com os judeus do Nordeste é um tipo parecido de processo, mas só que mais restrito e forçado. Eles precisavam disfarçar seus costumes judaicos dentro da cultura católica portuguesa. Isso gerou um sincretismo disfarçado, o que acabou virando uma assimilação cultural com o tempo, tá? É basicamente